Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas às nossas discussões sobre cinema e Idade Média. Será que vale realmente os capítulos anteriores de História na Terra? Será? Voltei. Hoje vamos discutir um pouco sobre narrativa e enredo. A pergunta que conduzirá as nossas reflexões hoje pode ser expressa da seguinte forma: como os filmes contam a sua história? A forma como o cineasta organiza e apresenta fatos, ações e eventos tem um papel significativo na forma como o espectador compreende a narrativa cinematográfica. O espectador precisa acreditar que aquilo que ele está vendo é real ou verossímil ou que faz algum sentido. Assim, pensar a narrativa e o enredo dentro do cinema é muito importante para a compreensão da linguagem cinematográfica. Vamos lá? Pensando na ideia ou na proposição de que o cineasta deva criar narrativas nas quais o espectador acredite e as quais o espectador sinta como reais, Edgar Hunt menciona o filme Daring Daylight Burglary, de 1903, produzido por Frank Malderchau. A importância desse filme como um marco na construção ou como um marco de influência nos modelos de narrativa ficcional vem exatamente pela introdução das diversas cenas, nas câmeras cuidadosamente posicionadas e na utilização da edição. Além de Moderschaum, podemos pensar também em Georges Méliès, no início do século XX, cuja importância situa-se exatamente nas experimentações cinematográficas com temas sobre a Idade Média, de fantasia ou temas medievalescos. Mas Méliès é tema de uma outra história. A seguir, eu vou passar uma parte do filme de Moderschaum e gostaria de fazer um convite. Vocês poderiam identificar esses três elementos? As diversas cenas, as câmeras cuidadosamente posicionadas e a utilização da edição. Vamos lá?
Vocês se lembram sobre o que eu disse no nosso encontro anterior, após aquele plano sequência super maneiro que eu fiz? Ferdinand de Saussure, o pai da linguística, ele nos fornece as ferramentas através das quais nós estamos analisando os filmes. A publicação feita em 1916, após a morte de Saussure, das anotações de seus estudantes durante o curso que ele ministrava sobre linguística, tem fornecido as bases para a compreensão das interações humanas. E, como tal, tem nos servido como ponto de partida para compreender a linguagem cinematográfica. Nós vimos isso quando observamos os signos, os significantes e os significados na linguagem cinematográfica. Evidentemente, esses princípios, que podemos classificar como estruturalistas, têm a sua limitação. As críticas a Saussure foram feitas posteriormente por exemplo, pelo filósofo Jacques Derrida ou pelo medievalista Joseph Morcel. Entretanto, Saussure apresenta princípios úteis e interessantes para pensarmos e refletirmos sobre o cinema. Esses princípios são marcados pelo estruturalismo. Ou o que seria o estruturalismo? Basicamente, para o estruturalismo, todas as coisas no mundo estão disponíveis em texto e podem ser analisadas como tal. Mas o que seria texto? Para Edgar Hunt, texto é todo produto visual, verbal ou escrito. Logo, podemos perceber a presença desses elementos na linguagem cinematográfica. E ao percebermos a presença desses elementos na linguagem cinematográfica, estamos enfatizando a importância da narrativa e do estudo da narrativa. Tendo em vista a importância desse estudo, Edgar Hunt se remete a Aristóteles e a sua poética. Especificamente, ele menciona a seguinte passagem: se alguém colocar em sequência falas de caráter ético, ainda que bem realizadas quanto à elocução e ao pensamento, não levará a tragédia a realizar o que é sua função. Muito mais bem-sucedida será a tragédia que faça um uso inferior dessas partes, mas que tenha enredo e arranjo das ações. Além do mais, os principais elementos pelos quais a tragédia move os ânimos são partes do enredo, as peripécias e os reconhecimentos. Ora, apontamos aqui elementos fundamentais para pensar a narrativa cinematográfica. A perspectiva de Aristóteles na poética é uma base importante para considerar a narrativa cinematográfica. Enredo, arranjo das ações, peripécias, reconhecimentos, todos esses elementos, eles fazem parte da construção do impacto da narrativa sobre o espectador. Não se trata somente de imagens, planos, inclinação de câmeras, etc. Se trata da construção de uma boa história. E o que significa contar uma boa história? A análise das narrativas. O nosso ponto de partida é o estruturalismo, mas um ponto de partida provisório. Tomamos a hipótese de que tudo está disponível como texto e pode ser analisado nas mesmas condições. Dispomos, portanto, de ferramentas para compreender os diversos aspectos da interação humana, e no presente caso, a linguagem cinematográfica. Fundamentos da análise narrativa cinematográfica. Percebemos a importância do enredo ou arranjo das ações. No que reside a força do curso da narrativa? Ela reside no inesperado e no reconhecimento, ou no familiar. Gostamos das peripécias ou das reviravoltas, mas também nos sentimos presos a uma narrativa que reconhecemos como próxima ou familiar. Pensar em um bom enredo significa pensar em uma boa narrativa. E o que significa uma boa narrativa ou uma boa história? Significa pensar conexões nítidas e convincentes entre fatos, ações e eventos. Podemos perceber a importância da narrativa ao evocarmos novamente Roland Barthes, especificamente quando ele diz: a narrativa pode incorporar a linguagem articulada, falada ou escrita, imagens, em movimento ou não, gestos e a organização de todos esses ingredientes. Está presente em mitos, lendas, fábulas, histórias, curtas ou épicas. Na história,
tragédias, comédias, pantomimas, pinturas, vitrais, cinemas, tirinhas, no jornalismo, na conversa, em todos os tempos. Lugares, sociedades. A história da narrativa começa com a história da humanidade. A narrativa despreza a divisão em categorias de literatura boa ou ruim. Ela é intencional, transhistórica e transcultural. Está aí como a própria vida. Bom, Roland Barthes enfatiza essa importância da narrativa e como ela está presente em todos os aspectos da experiência humana. Na linguagem cinematográfica, a narrativa é determinante para um bom impacto ou para uma boa experiência cinematográfica. Em outras palavras, as narrativas apresentam muitas formas: escrita, verbal, visual. As narrativas são construídas, selecionadas e ordenadas. No cinema, isso é intencional, feito pelo cineasta. As narrativas se aplicam a toda interação humana. As narrativas sempre existiram e sempre existirão. Esses são os princípios fundamentais apresentados por Roland Barthes. Percebam que estamos trabalhando com duas perguntas fundamentais. A primeira delas diz respeito a qual a relação entre a narrativa e o mundo real, ou qual a relação da narrativa com o mundo do espectador. A segunda pergunta é como contar uma boa história, ou como contar uma história convincente. Parte da resposta a essas perguntas diz respeito à construção de uma narrativa que convença o espectador, que estabeleça uma relação convincente e coerente entre os eventos, ações e iniciativas apresentadas na narrativa cinematográfica. Dizer se uma narrativa é boa ou não, coerente ou não, convincente ou não, perpassa o esforço da narratologia. A narratologia é o estudo que procura compreender a narrativa e sua estrutura, procura padrões e recorrências, procura a relação entre a linguagem e o contexto. Portanto, a partir dos princípios que temos discutido até aqui, narrar não é simplesmente contar uma história. Narrar significa organizar e apresentar um bom enredo. E o que estamos entendendo por enredo? Enredo é a relação causal entre ações e eventos. Como determinadas ações e determinados eventos se ligam a outras ações e a outros eventos. Essa ligação ela foi convincente? Ela criou um impacto? Ou ela criou o impacto que ela se propunha criar? Um enredo ele pode apresentar determinados problemas quando sentimos algum desconforto ou quando não entendemos muito bem como determinada personagem chegou em determinado lugar, ou porque determinada personagem realizou determinada ação em determinado momento da narrativa. Esses problemas evidenciam questões relativas ao enredo. Pensando novamente o que é enredo, utilizando o exemplo dado por Edgar Hunt, eu digo: o rei morreu, a rainha morreu. Aparentemente, esses eventos não têm uma ligação muito óbvia. Entretanto, eu posso dizer o seguinte: o rei morreu, então a rainha morreu de tristeza. A tristeza, ela estabelece uma relação entre esses eventos e podemos compreender que a rainha morreu em decorrência da morte do rei. Eis um enredo bem articulado. Para tornar um pouco mais lúdica a compreensão do que seja o enredo, eu proponho um jogo. Não, esse jogo não. Devo admitir que eu não assisti Jogos Mortais. Bom, o jogo que irei propor ele é muito simples. Eu irei apresentar alguns pontos de enredo, alguns eventos, sem relação causal nítida entre si. Eu vou pedir que vocês organizem esses eventos e tentem adivinhar em qual filme eu estou pensando. Vamos lá? Primeiro, rapto de uma princesa. Busca da fortaleza móvel. Invasão alienígena. Resgate da princesa. Busca de quem sabe onde está a fortaleza móvel. Procura de uma arma mágica. Então, em qual filme eu estou pensando?
Agora é com vocês. O jogo que propus anteriormente pode ser aplicado a outros filmes. Escolham 2 filmes conhecidos, um com tema medieval ou medievalesco e outro de escolha livre. Escrevam os elementos principais por pontos. Evitem anotar as relações causais. Depois, mostrem a 3 ou 4 pessoas. Elas conseguem identificar o filme? Em seguida, tentem acrescentar alguns pontos do enredo, observando as diferentes narrativas que surgem. Após acrescentar esses pontos e enredo, você deve mostrar a lista ao mesmo grupo de pessoas e avaliar quantas identificaram o filme a partir dessa simples lista. As nossas referências. Continuamos trabalhando com Jacques Derrida, Humberto Eco e Robert Edgar Hunt. E voilà! No nosso encontro de hoje, nós vimos um pouco da complexidade da construção da narrativa cinematográfica, principalmente a partir das especificidades do enredo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu joinha. Nos vemos na próxima, se cuidem e fiquem bem.